Estou de volta aqui para prosseguir com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E aqui a bola da vez é a editora Abril. E sem muitas delongas, já vou começar a comentar o Incrível Hulk número 30, de 26 de dezembro de 1985. E para variar, a editora Abril fez uma alteração na capa do Hulk, na mensal do Hulk da Abril aqui, né? Porque mostra a capa da edição posterior do Hulk, que seria intitulada Comemorações, quando o Hulk conseguiu o perdão presidencial, ele adquiriu o perdão presidencial, foi perdoado pelo presidente dos Estados Unidos pelas destruições que ele causou quando se encontrava em sua persona selvagem. E aqui a editora Abril coloca uma capa que não tem nada a ver, né? Na verdade, essa capa seria pertencente à edição posterior do Hulk. E infelizmente descartou uma capa importante, né? Porque a capa original de Incrível Hulk número 30 diz: dê-me anistia ou dê-me a morte. Ou seja, me dê a anistia ou me dê a morte. Quando o Hulk consegue o perdão presidencial, né? Pô, e é um absurdo, né? O que a editora Abril fez aqui. Ó, como já disse no vídeo anterior, isso revolta pra caramba, né? Aí pegou uma capa da edição posterior e fez uma edição na capa e deixou na capa de O Incrível Hulk 30, né? Na verdade, fez uma inversão de capas, né? E aqui no Mix tivemos a história do Hulk 278, que é o dia do perdão, o pré-perdão presidencial, né? Pré-anistia. Na verdade, o Hulk já havia, né, recebido a anistia nessa edição, mas o dia das comemorações se deu na edição posterior. Hulk 278, aí tivemos o retorno de Red Sonja na mensal do Hulk da Abril, e depois uma história de Quarteto Fantástico. Bom, vamos para a próxima. Vamos lá. Bom, e o Incrível Hulk número 71, a gente descobre o porquê que a editora Abril fez uma inversão de capas, né? Porque eles queriam colocar na capa do Incrível Hulk 31 essa porcaria de Guerra nas Estrelas, né? Nossa, pô, fala sério, mano. E aqui, né, veio mais um brinde da Abril aqui, que veio uma tatuagem, a tatuagem temporária do Hulk, né? Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha essa tatuagem aí. Né, tivemos aqui uma história muito importante do Hulk, que é Comemorações. Teve roteiro do Bill Mantlo e arte do Mark Gruenwald e Greg LaRocque. Só que não teve a capa, na verdade, foi acrescentado na edição anterior, né? Devia ser aqui, o Incrível Hulk número 31. Mas não deixaram a capa porque a editora Abril prezou por bajular toda essa porcaria de Star Wars, né? E outro ponto a favor da Panini é que a Panini trouxe na coleção histórica todas as histórias dessa fase, na verdade, na fase do Hulk, do Bill Mantlo e Sal Buscema, inclusive essa história do perdão presidencial, todas com capas originais, né? Que a editora Abril aqui não fez, né? Pô, brincadeira. E é claro que além da editora Abril não trazer com as capas, de fazer uma inversão de capas, a editora Abril teve que alterar o conteúdo, né? Que nem aqui na história do perdão presidencial, teve que alterar usando da criatividade deles. Alterar o conteúdo das histórias da publicação original também era costumeiro por parte da editora Abril. O que temos aqui então? Temos o Hulk, perdão presidencial, Comemorações, Hulk 279, mais uma história da Red Sonja e depois essa porcaria de Star Wars. Vamos para o próximo. Bom, aqui temos o Incrível Hulk, o Incrível Hulk número 32, que finalmente aqui dentro do Abril trouxe a capa da edição original, com algumas alterações, eles editaram, né, da capa do original, mas ao menos prezaram pela capa da edição original do Hulk. Amor e Tragédia, Hulk, né, temos aqui no elenco da história Hulk, Berit, acho que, não sei como é que se pronuncia o nome dela, né, Berit. É uma alienígena criloriana que foi apresentada no título Rampage Hulk, que depois ganhou destaque na cronologia 616. Na verdade, então, né, ela foi apresentada nesse título, Rampage Hulk Magazine, e depois ela foi introduzida no universo regular do Hulk, né, que é a cronologia normal, universo 616. E é uma história muito boa, né? Muito boa. Aqui também mostra que o Hulk, que ele, mesmo com a mente de Bruce Banner,
Ele mantém aquela selvageria aqui e ele dá uma resposta a toda a mídia jornalística, paparazzi, pessoas que queriam se aproveitar dele, que estavam ali querendo saber, né? Agora o Hulk virou uma celebridade porque ele conseguiu o perdão presidencial do presidente dos Estados Unidos. O pessoal queria saber e o Hulk já logo de cara manda os caras se afastarem dele, né, naquela versão selvagem, mesmo o Hulk inteligente. Bom, aqui no Mix também depois tivemos uma história do Ron, o Cavaleiro Espacial, uma história do Príncipe Submarino e Red Sonja. Bom, pelo menos aqui o Mix deu para aturar, né? Uma capa original da mensal do Hulk dos Estados Unidos e o Mix que pelo menos foi satisfatório. Vamos lá, próxima. Bom, aqui temos o Incrível Hulk número 33, e aí volta na capa essa porcaria de Guerra nas Estrelas. E agora, para piorar, não temos um anúncio da história do Hulk que viria a ser publicada nessa edição. Porque, né, se você não soubesse que o Hulk estava com a mente do Bruce Banner, que aqui temos uma história onde ele é levado, né, ao covil do líder, enfim, onde se encontra o líder. Bom, a edição aqui apenas traz aqui, né, o anúncio de Guerra nas Estrelas, mas nada do que estaria sendo publicado na missão do Hulk, né? Pô, que erro, né, editor Abril? Que erro grotesco, enfim. E aqui tem uma história do Príncipe Submarino e uma história, ainda bem que pelo menos aqui, né, Star Wars ficou por último, né? Então a editora Abril mostrou Star Wars como prioridade na capa, mas deixou para publicar a história por último, que é assim que deveria ser feito, né? Mesmo com Star Wars na capa, a primeira história deveria ser publicada, a primeira história que deveria ser publicada seria a do Incrível Hulk, porque estamos em uma mensal chamada O Incrível Hulk, e não Star Wars, Guerra nas Estrelas. Vamos para a próxima. Bom, o que temos aqui? O Incrível Hulk número 34, também uma ponto positivo da Abril, né? Finalmente aqui trouxe a capa da mensal do Hulk, como tem que ser aqui. Reencontrando o Hulk, uma história muito importante da fase do Hulk inteligente, onde a gente pensava que o Hulk inteligente, por literalmente do Bruce Banner, ele estaria vulnerável a qualquer tipo de ataque e não conseguiria alcançar mais um determinado nível de fúria. Mas não é bem isso que acontece nessa edição, né? Inclusive aquele idiota ali do Boçal HQs, ele fez uma análise dessa persona do Hulk, que é o Hulk inteligente, que ele não poderia alcançar um nível de fúria. Mentira, ele alcança sim. Só que aqui ele passa por um teste. Mas o que prejudicou mesmo nessa versão do Hulk é que, por ele ser uma versão inteligente, o Bruce Banner raciocinava mais e não se deixava levar pela selvageria. Porque ele tinha meio receio de deixar a selvageria do Hulk tomar o controle, né, assumir o controle, e ele não haver espaço para o raciocínio, né, para se deixar levar pela razão. Era o Bruce Banner que queria resolver as coisas. Mas depois é revelado que nem mesmo o intelecto do Bruce Banner, a selvageria do Hulk, se tornaram um fator relevante. Mas isso não quer dizer necessariamente que o Bruce Banner não alcançava um nível de selvageria. Sim, ele ainda conseguia se tornar selvagem mesmo na versão do Hulk inteligente. Então é uma história muito importante reencontrando o Hulk, inclusive o Hulk em parceria com sua prima, Mulher Hulk, muito bem retratada aqui pelo Bill Mantlo, que também temos um breve resumo da origem da Mulher Hulk. Bom, aqui no Mix tivemos uma outra história do Príncipe Submarino. Aí temos uma história do Ron, o Cavaleiro Espacial, e o Arif, né? O Arif do Hulk aqui. O que aconteceria se Jarella não tivesse morrido? Eu nunca liguei para esse Arif, mas pelo menos tem mais uma história do Hulk aqui, né? Por último aqui, ao menos não tem aquela encheção de linguiça Star Wars. Vamos lá. Aí temos aqui o Incrível Hulk 35, a editora Abril novamente faz uma inversão de capas, colocou a capa de outra edição do Hulk, e ao invés de prezar pela capa original, né, essa capa aqui não tem nada a ver com a história que foi publicada nessa edição da Abril do Hulk. Enfim, né, fizeram uma alteração absurda aqui, né. Enfim, Perseguição, uma história onde o Hulk está em parceria, une forças com os Vingadores, em parceria com os Vingadores, na caça ao líder, naquela nave do líder da época lá, né, Onivac. Muito boa a história.
Aí tivemos uma história da Red Sonja, outra história do Ron, Cavaleiro Espacial, e a encheção de linguiça Star Wars. Vamos lá, próximo. Eu não vou nem colocar depois a wiki aí, né, falando do Mixer, porque pelo que estou falando aqui, vocês já vão ver no site do Guia dos Quadrinhos. Eu vou deixar só as capas do vídeo. Aqui, o Incrível Hulk 36, tivemos um trágico retorno ao passado, o Hulk e os Vingadores em parceria, agindo em parceria, onde eles tentam dar um fim, né, nos planos maquiavélicos do líder Samuel Stearns, que aqui fez uma distorção do tempo. O Hulk e os Vingadores foram levados de volta ao passado. E é legal essa história porque mostra as versões originais do Gavião Arqueiro e as versões a versão original do Poderoso Thor, do Homem de Ferro. Pô, muito boa essa história aqui, viu? Uma bela cartada por parte do Bill Mantlo, e obviamente, como é de praxe, a Editora Abril editou o conteúdo da publicação original, né? Não sei por que eles faziam isso. Parece que eles faziam isso por causa dos personagens, ou direitos de imagem, eu não sei, alguma coisa assim. Até hoje não tem uma explicação plausível do porquê que a Editora Abril fazia isso, de editar o conteúdo da publicação original. Ladrão de Vidas, uma história de Ron, Cavaleiro Espacial, e por último a extinção de linguiça Star Wars. Então Star Wars já estava por último, porque acho que já era quase a despedida da Guerra nas Estrelas aqui, finalmente despedida. Vamos lá, próximo. Aqui temos aqui o Incrível Hulk número 37, uma história muito importante. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, onde o Hulk recapitula a origem dele. E ele está totalmente confiante, né, o Hulk com a mente do Bruce Banner. Na verdade, o próprio Bruce Banner, né, comandando a estrutura corporal do Hulk selvagem, que ele vai ser um novo começo da vida dele, que agora ele vai poder trabalhar em paz como pesquisador, né, atômico, né, pesquisando radiação gama, físico nuclear, e que ele não vai ter o problema de perder o controle e deixar a selvageria do Hulk falar por si só, né. Então, Bruce Banner é um novo dia na vida de Robert Bruce Banner. E aqui veio um transferível do Hulk. Se der, eu deixo na imagem do vídeo aí. Os brindes da Abril. Aí depois tivemos uma história de Ron, o Cavaleiro Espacial, um Arif, outro Arif, realidade alternativa. E uma história publicada. Agora uma história super importante aqui, publicada em Marvel Fanfare número 20, que traz que seria um pré-duelo do Hulk versus o Coisa, escrito pelo Jim Starlin e com arte do mesmo. E aqui mesmo a gente já começou a ver que a Editora Abril estava trazendo histórias do Hulk que são realmente importantes, né? Não o Arif, nada daquilo que a gente já está acostumado a ver. Bom, o vídeo já se entendeu, então fiquem ligados aí, aguardem a próxima parte desse quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.